Sextou, meus caros e minhas caras. Vamos começar com o vídeo do Reinaldo Azevedo. Eu vou falar da sabatina ontem de Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional, que segundo a Daniela Lima é o começo das eleições para o presidente Lula. Eu respeitosamente discordo dessa avaliação. Eu acho que começou, na verdade, a artilharia da imprensa tradicional. O cenário não é bom, nada de clima de já ganhou, mas ao mesmo tempo acho que iremos ganhar. Vamos ver juntos. E agora, um momento importante desse programa. O André Mendonça... tá pegando o pé do Mendonça. Não, eu quero lidar com fatos. O André Mendonça conferiu uma palestra na sexta-feira. E tem trechos aí que estão viralizando. E eu só, de novo, vou para os fatos. Do que é que eu estou falando? Vai. O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que magistrado não pode ter a pretensão de ficar rico. Ele deu essa declaração na sexta passada, dia 21, no encerramento do 5º Seminário Nacional da ANAMEL, a Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, no Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse. Um ministro do tribunal, um juiz, em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. Porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria, muito acima da média da condição brasileira. É uma condição média, né? O cara é ministro do Supremo Tribunal Federal e ele fala em condição média. Vamos lá. Mas uma condição média de vida. A gente colocaria ele numa classe B, não é uma classe A. Classe A, eu diria que são as pessoas já muito ricas. Mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Então, a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico. Eu queria muito que ele falasse isso. Exatamente, Darcy. Quem ganha 5 mil por mês? Eu já tive esse salário. E eu não tenho muito mais do que hoje. E quem passa fome, ministro? Aí tem uma vida miserável? Qual que é a ideia? O senhor tem uma vida média? Sabe, e aí eu vou entrar na questão da sabatina ontem da Globo, porque o preconceito da Globo é até hoje não aceitar um presidente retirante nordestino. Tem um fundo racista, para usar as palavras do meu amigo Viaro, nessa perspectiva que o Mendonça fala de vida mediana. Que de mediano não tem chongas nenhuma. Não tem nada de mediano, não tem nada mais elitizado. E por mais que eu elogie o Alexandre de Moraes, eu sempre aponto o dedo para essa casta do judiciário, que é um bando de deslumbrado, desconectado com a realidade brasileira. É a coisa que mais me dá bode do direito brasileiro. São um bando de aristocratas. Que se o povo fosse um pouquinho mais politizado, o povo ia para cima desse povo. Tem um lado dos protestos contra o STF que é coisa da extrema-direita. Que é piração, é fake news, é um absurdo. Mas tem uma parte da revolta das pessoas com o judiciário que é muito justificado. Que tá na fala canalha desse André Mendonça. Por outro lado, alguém que chega ao Supremo deve reconhecer que chegar ao Supremo é chegar ao máximo do poder humano, em termos jurídicos, pelo menos. Então, falou, alcançou a felicidade.
Se essa é a sua pretensão de vida, como talvez fosse a daquele jovem, agora alcançou a felicidade plena. Ministro, vamos lá. E vamos lá, você também está acompanhando. Em 2024, o ministro criou o Instituto ITER, em sociedade com sua mulher. É uma SA de capital fechado, que das empresas é aquela que está submetida ao menor controle regulatório de todos. Como é uma SA de capital fechado, não tem, por exemplo, comissão de valores mobiliários, nada disso, né? Esse Instituto ITER tem como chefe o Vitor Veiga, que é o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que também é sócio. Segundo o Portal Nacional de Contratações Públicas, esse instituto já recebeu de entes públicos 4.800.000 de 24 para cá e tem contratado 11 milhões, eu estou falando com entidades públicas. O que não caracteriza exatamente uma situação de classe média. Só com o consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, tem um contrato de R$ 1.228.665. Dá curso de várias coisas. Quase concorre com o ICB da Carina da Gama. Tem, por exemplo, a arte e a ciência da oratória. Eu estou pensando em fazer. Ministro, tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Cláudio Castro, né? Tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Cláudio Castro enquanto o senhor julgava a ação do Cláudio Castro no TSE. E o senhor o absolveu de um crime que o senhor admitiu que foi cometido. Naquela história das contratações de servidores na boca da urna. O senhor reconheceu o crime, foi um crime cometido pelo Poder Executivo. E o senhor disse, bom, mas não há evidência de que o governador soubesse. Os contratos com empresas privadas não são conhecidos, porque, afinal de contas, a empresa do senhor não é obrigada a dizer com quem faz contrato, no caso dos contratos privados. Mas existe, inclusive fazendo seminários internacionais. Você está falando que o ministro é bandido, é ladrão? Eu não. Eu só estou dizendo que precisa tomar cuidado quando, assim, tem a música do Caetano que eu adoro, vale bem, acho aí do Uns, o Peter Guest, né, que era o amigo do Nietzsche, quando o ministro fica parecendo assim, sou um homem comum, qualquer um. E aí a gente vai tirar a música do Caetano para eu não ter strike, né? Mas é isso, é o juiz que fica tentando ter a sua própria questão. A Mônica falou aqui, né, uma coisa interessante. Não é só racista, é de classe, é ranço escravagista. Querem mão de obra barata, querem um povo para limpar a sua sujeira, trabalhando para produzir as riquezas dos senhores ricos do Brasil. É esse tipo de coisa que seu André Mendonça gostaria. Vamos voltar agora, sem a música. Com a devida vênia. E o senhor deveria, eu já disse ontem, pensar em Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é anterior ao cisma, né? Cristão. Santo Agostinho serve ao senhor também. Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Corrupção anímica. Com isso, agora, eu fiquei ainda mais preocupado. Com esse trecho aqui.
que eu quero entender. O ministro André Mendonça disse que foi muito infeliz nos 2 primeiros anos no Supremo. Ele não explicou o porquê. Agora, seguindo, se entende, está contente. Vamos ver. Segundo, se entende? É segundo. Tá. Eu tenho um I a mais que fui eu que coloquei. Entendi. E eu queria dizer para vocês que os 2 primeiros anos, não os 3, eu fiquei 3, mas os 2 primeiros anos ali no tribunal foram períodos de muita infelicidade para mim. Ou seja, se aquilo fosse um ideal de vida, eu teria que deixar no dia seguinte. E mesmo hoje, podem ter certeza, é muito mais o ônus e a responsabilidade do que qualquer outra coisa. Minha esposa está aqui e sabe as limitações pessoais, as pressões, os momentos difíceis, em que muitas das vezes você até coloca, Deus, eu queria ter uma vida mais normal, vamos dizer assim, num ato até humano de pedido de misericórdia e ajuda de Deus para os desafios. Mas na essência, o que eu quero dizer para vocês? Não coloque seu coração no poder. Não coloque seu coração no dinheiro. Porque você vai se frustrar. Se esse for o seu propósito, ouçam a experiência de quem poderia dizer, cheguei ao ápice do poder na justiça. Você vai se frustrar. E eu convivo com outros colegas e conversamos com alguns colegas mais abertamente e tenham certeza que o ônus e a responsabilidade é muito maior do que qualquer outra coisa. Ministro, o senhor não está com cara de infeliz, mas está até bastante feliz. Pinga, hein, O gente? senhor ficou muito feliz nos 2 primeiros anos e está mais feliz agora. O senhor ficou muito infeliz porque os golpistas estavam sendo punidos ou eu fiquei com uma impressão ruim? Por que o senhor ficou infeliz? Bom, primeiro que quando não está contente, cai fora. O dia que eu achar que a minha profissão está sendo um ônus pesado demais para mim, eu vou embora. Mudo de profissão. Vai fazer o quê nessa idade? Ah, vou abrir um OnlyFans para idosos. Se bem que tem gente jovem que gosta. Vai bem. Isa. Oi. Ai, que felicidade nessa profissão. Faz outra coisa, porra. O que é? Agora, o senhor ficou infeliz quando os golpistas estavam sendo punidos? O que o senhor precisava? De 2 inquéritos, de 2 questões, e que o senhor fosse relator e passasse a ser tratado, como eu tenho lido, como o ministro mais poderoso da República hoje, para se sentir feliz? Quando o golpista estava sendo punido, o senhor estava infeliz? Não, eu sei. Nas vezes em que as questões do golpe foram para o pleno, o senhor votou contra o reconhecimento da tentativa de golpe de Estado. Eu sei disso. Eu lembro. Mas por que o senhor estava infeliz? Porque golpistas estavam sendo punidos? Não pode ser. Aí eu já acho que o senhor não está Peter Guest do Caetano. Hei de viver e morrer como um homem comum, mas o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão, que às vezes assisto a guerras e festas imensas, sei voar e tenho as fibras tensas, e sou ninguém. Ih, vamos tirar de novo o áudio. E o que o senhor tem contra a punição de golpista? Por que a punição de golpista deixa o senhor infeliz? Ah, quem disse que é por isso? Mas então era por quê? No Supremo era por quê? Que o senhor falou da infelicidade no Supremo. Não era uma infelicidade pessoal.
A infelicidade no Supremo. Não dá, tá errado isso. Tá errado isso. Tá errado isso e não parece que isso seja muito adequado à humildade cristã. Se a misericórdia de Deus estava com alguém, a misericórdia de Deus estava com os democratas, não? Ou a misericórdia de Deus estava com aqueles que estavam planejando banho de sangue no Brasil, que tinham planejado assassinato de autoridades? Hein? A misericórdia de Deus estava com quem queria matar o Lula? A misericórdia de Deus estava com quem queria matar o Alckmin? A misericórdia de Deus estava com quem queria matar o Alexandre? Desistiram no meio do caminho? Já tinha gente posicionada? E o senhor estava infeliz? Que Deus é esse? É o Deus, é o Senhor dos exércitos? Ou é o Deus cristão? Ou é o Deus humanizado pelo Cristo? Ou é o Deus que foi descoberto pelo Filho do Homem? O Deus que foi relido por nossa precária humanidade? É o Deus que fala a língua dos pobres, dos deserdados, ou é o Deus que fala a língua do impossível, de tal sorte que a língua é tão estranha que não é reconhecida nem pelo Espírito Santo? Não, eu sou bom desse negócio, eu sei do que eu falo. E digo, ninguém é comum e eu sou ninguém. Reconheço, eu recomendo que o senhor pense também. E ouça Peter Guest, do Caetano. E ouça o Peter Guest. Né? A música silenciosa. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!